Bom, então vamos voltando aí para a segunda parte da aula para ver os algoritmos de substituição de página, né? Bom, mais uma do Chaves aí, agora peguei do canal do Fábio Lima. Ele faz aí um instrumental de várias canções do Chaves. Muito bom, né? Mas vamos lá, vamos para a aula aqui, né? Então, eu tinha parado aqui, né? Na hora da gente fazer as simulações dos algoritmos de substituição de página, né? Então, ó, a gente vai fazer a seguinte simulação. Na verdade, eu vou até tirar aqui que eu já vou usar o... Aqui, tá? Então, a string de referência é essa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, tá? Ela tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é essa string laranja aqui, tá? Então, primeiro, vamos imaginar que a gente vai trabalhar com 3 quadros, tá? E aí, essas são as referências que vão ser feitas às páginas, tá bom? Só tem um probleminha que é assim, ó, essa string aqui, ela tá, a primeira, ela começa do 1, né? Essa outra string começa do 0, tá? Mas, não, acho que isso não tem problema. Não, isso não tem problema, mas tudo bem. Beleza, então assim, ó, aqui ó, tá na ordem em que o programa acessa o processo, vamos chamar de processo, na ordem que o processo acessa as páginas dele, tá bom? Então ele vai fazer um acesso à página 1, depois ele faz um A2, depois um A3, A4, depois um, tá bom? E aí, quando ele faz o acesso, a gente vai fazer paginação por demanda, então o primeiro acesso que ele vai fazer vai ser contado como uma falta de página, tá bom? É porque a página não está aqui na memória física, tá? Aí quando ele... vamos simular aqui, vai, ó. Então eu vou contar aqui, ó. Acesso ao quadro 1, a página 1. Não está na memória. Aí eu fiz o swapping dela para a memória. Aí eu vou computar aqui, ó, uma falta de página. Deixa eu pintar isso aqui de outra cor. Verde, vai. Então aqui, ó, uma falta de página. Aí agora eu vou para o 2 aqui, ó. O 2 também não está na memória, então vou fazer swapping para cá. Então vou colocar aqui, ó, 2. Teve mais uma falta de página. Vou fazer outro, vou acessar a página 3. Também não está aqui na memória física. Então, mais uma falta de página, 3. Agora eu vou acessar a página 4. First in, first out, né? Então o primeiro que entrou é o primeiro que sai, né? Então quem que foi o primeiro que entrou aqui? Foi o 1, certo? Porque agora eu vou ter que escolher uma vítima, né? Então lembra que o algoritmo que a gente quer simular é justamente o que faz a seleção da vítima. Então o primeiro que entrou aqui é o 1, né? Então eu vou colocar, aliás acho que eu vou marcando aqui, ó, a ordem de entrada, tá? 1, 2 e 3. Aí então o primeiro que entrou é o 1, vai ser o primeiro que vai sair. Aí eu vou colocar aqui, ó, 4, tá? 4, esse cara foi o quarto que entrou, certo? E aqui teve mais uma falta de página, certo? Aí, ó, na sequência, ele quis agora acessar o 1. Acabei de fazer swapping do 1, ele quis acessar o 1 de novo. Vou olhar lá, o primeiro que entrou. Quem foi o primeiro que entrou dos que estão aqui, ó? O 2, certo? Ó, que ele foi, né? Eu tô marcando aqui já pra gente olhar. Então, esse aqui vai ser a vítima, tá? O que vai estar com o número mais baixo aqui, né? Então, vou marcar aqui, ó, mais uma falta de página. A vítima vai ser essa. Eu vou colocar o 1 no lugar dela. E eu vou marcar aqui como 5, né? Que foi o quinto acesso que eu fiz à memória. Beleza. Aí agora ele quer acessar o 2. Pô, acabei de tirar o 2 da memória, né? Ele construiu essa string de propósito, né? Só que aí agora qual é a vítima que eu vou selecionar? O que está com o menor aqui, que é o 3. Então, vou contar aqui, ó, mais uma falta de página. Vou colocar o 2 aqui e vou colocar 6 aqui, certo? Que foi o sexto cara que eu carreguei. Agora eu vou para o 5 aqui, ó, né? O 5 também não está aqui. Vou ter que selecionar uma vítima. Quem que vai ser a vítima? O 4, certo?
Então vamos lá, ó. 7. Aí a vítima é o 4, eu vou colocar o 5 no lugar dele. E esse cara foi o 7º que eu carreguei, né? Beleza. Agora eu vou acessar o 1. Ah, o 1 tá aqui na memória. Ufa, né? Ufa, né? Aí aqui, agora eu só fiquei com uma dúvida aqui. Quando... eu acho que... Tá, eu só fiquei na dúvida se eu deveria atualizar esse número aqui, mas eu acho que não. Tá vendo? Eu já tô confessando a minha... Já estou confessando a minha ignorância. Não, mas é isso, né? O first in, first out tem a ver com o momento que a página foi carregada, tá bom? É que eu estou confundindo porque lá na frente a gente vai ter os algoritmos que levam em conta também os acessos que a página tem. Então eu fiz um acesso a essa página, mas ela não, eu não vou mexer aqui, que eu só estou contando quando que ela foi carregada, né? Então eu fiz o acesso ao 1, não teve falta de página, ela está aqui, beleza. Vou fazer o 2, também não teve falta de página, ela está aqui. Vou acessar o 3, aí sim vai ter falta de página. Quem vai ser a vítima? Vai ser esse aqui, né, que é o que está mais baixo. Então eu vou colocar, vou contar aqui, ó, 8. Aí eu vou colocar o 3 aqui no lugar da vítima e vou marcar isso aqui como 8, né? Que é o 8º acesso que eu fiz. Oitavo cara que eu carreguei para a memória, né? Beleza. Aí depois desse 3 aqui vem o 4, também não está aqui, vou ter que escolher uma vítima. Quem que vai ser a vítima? O 2. Então vou marcar aqui, ó, 9. Aí a vítima, no lugar da vítima, eu vou colocar o 4. E aí eu coloco o 9 aqui, que é o 9º cara que eu carreguei na memória. Isso aqui é simbólico, tá, pessoal? Porque como que ele vai controlar isso aqui, ó, eu não estou dizendo que é assim que ele controla, tá? Ele tem que, de algum modo, saber... É uma fila isso aqui, né? Então, né, ele controla isso aqui com uma fila. First in, first out. Aí, por último, acesso ao 5. O 5 está aqui, então não tem falta de página. Então, se eu fiz a simulação correta, com 3 quadros, deu 9 faltas de página. Deixa só eu conferir aqui no slide. Ó. 9 faltas de página. E ela terminou com 5, 3, 4. Né? 5, 3, 4. Tá, fiz a simulação certinha. Agora vamos fazer a simulação com 4. Tá? Então vamos pintar de verde aqui também, a gente ir contando. Então aqui, ó, primeiro acesso 1, não está na memória, então vou carregar aqui, ó, uma falta de página. E esse cara foi o primeiro a ser carregado. Aí já vou pular aqui, ó, vou fazer os 4, tá? Porque os primeiros 4 acessos aqui, eles não vão estar na memória, né? Vai acontecer tudo a mesma coisa. Então vai ficar assim, né? 2, 3, 4. Aqui 2, 3, 4 e vai ter 4 faltas de página, certo? Beleza. Aí agora eu vou acessar o 1. Beleza, o 1 tá aqui, ó. Então não teve falta de página, tá vendo? No começo, vocês lembram que lá no começo do outro, é a segunda vez que eu acessei o 1 não tava mais, né, na memória principal, agora ele tá, né? Então começou bem, né? Aumentou aqui o número de quadros, parece que está indo bem, né? Mas vamos ver se isso vai ser assim até o final, né? Então, acessou o 1 já está lá. Acessou o 2 já está lá. Acessou o 5 não está lá. Então, vou ter que escolher uma vítima. Quem vai ser a vítima? O 1. Né? Então, vou colocar aqui, ó, 5. Aí, vou marcar aqui 5 e vou computar essa falta de página aqui, 5. Beleza. Aí agora é que a vaca vai pro brejo, né? Porque ele acabou de tirar o 1 e ele vai querer o 1 de novo, né? Aí, tipo, não vai estar aqui. Eu vou escolher a próxima vítima. Aí, quem é a vítima aqui agora? É o 2. Então, eu vou colocar o 1 aqui no lugar do 2. Aqui eu vou colocar 6, né? Que é o 6º cara que eu carreguei. E vou computar essa falta de página aqui. Aí, depois do 1, eu vou acessar o 2. Putz, o 2 não está aqui na memória. Quem é a próxima vítima? O 3, né? Aí eu vou colocar no lugar do 3 aqui o 2. Vou marcar aqui 7 e vou computar essa falta de página aqui, 7.
Aí depois do 2 eu vou acessar o 3, pô, o 3 que eu acabei de tirar, né? Tudo essas strings elas são feitas para dar problema mesmo, né? Aí eu vou selecionar a vítima. Quem é a vítima aqui? É o 4. Eu vou colocar aqui 3. Aí esse cara foi o oitavo que eu carreguei na memória. Vou computar essa falta de página aqui. Aí, putz, agora eu vou acessar o 4, o cara que eu acabei de tirar da memória. Quem é a próxima vítima? O 5. Vou colocar aqui 4. Aí esse cara é o nono que eu subi. E aqui, nona falta de página. Aí, agora qual é o cara que eu tenho que olhar? O 5, o cara que eu acabei de tirar da memória. Aí eu vou escolher uma vítima. Quem que é a vítima? É o 1 agora, né? Aí eu vou subir aqui o 5, né? Aí esse cara vai ficar com o décimo que eu subi para a memória. E aqui 10 faltas de página. Ou seja, eu aumentei o número de quadros e eu tive uma falta de página a mais. Piorou. Se eu tivesse com 3 quadros só, eu teria tido 9 faltas de página. Com 4 quadros eu tive 10 faltas de página, né? Então deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó. 10 faltas, ficou 4, 5, 2, 3, né? 4, 5, 2, 3, beleza. Tá bom? Então com 4 frames eu ficou pior do que com 3 frames, tá bom? Usando first in, first out, certo? Beleza. É que aqui, bom, esse exemplo eu acho que ele nem é tão bom, porque o que que acontece, né? Aqui, se você for ver como ele está contando, ó, no fundo, você poderia dizer que os dois tiveram. Eu vou dar uma interpretação diferente, tá? Agora eu vou dar a minha interpretação do que acontece aqui nesse exemplo, tá? Palavras minhas agora então, né? No fundo, quantas faltas de página teve mesmo? Foram 6, vamos dizer assim, né? Nos dois casos, né? Então aqui, ó, os números que estão aqui fora são as faltas de página, né? Então teve 6 aqui, teve 6 aqui também. Só que como aqui tem um quadro a mais, então as três. Porque o que eu estou pensando, né? Eu estou pensando que assim, cara, quando você chamou um pela primeira vez, putz, isso aí eu não vou contar como falta de página, né? Porque, tipo, meu, os seus quadros estavam vazios. Então, sabe, até você encher todos os seus quadros, eu poderia interpretar que isso não deveria ser contado como falta de página, né? Eu não sei, né, se eu devia. Tá bom, vai. É porque assim, ó, essa diferença que deu de um é justamente a diferença que deu para você carregar o seu quarto quadro aqui, quando você tem 4 quadros, entendeu? Então, será que, tipo, aí a dúvida que você pode ficar, né? Será que se eu tiver quadros a mais, aí eu só vou ter no pior caso aqui, eu só vou pagar um preço a mais aqui nessa diferença dos quadros, né? Tipo, sei lá, de 5 para 10, então a diferença vai ser 5 só no máximo? Ou será que essa diferença pode ser maior do que 5? Né? Então isso não ficou muito claro, né, nesses exemplos, tá bom? O exemplo só mostrou que assim, aumentar o número de quadro não acontece aquilo que a gente esperava, né, que ia diminuir o número de falta de página. Mas o exemplo eu achei ele meio xoxo, né? Enfim, mas eu também não bolei o outro exemplo aqui. Então, enfim, ficamos com esse aqui. Beleza. Aí aqui, ó, tá fazendo agora com essa outra string aqui, de novo, 3 frames, fazendo first in, first out, tá bom? Aí eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Então, escreve essa string de referência aí, e aí vai simulando, ó, né? Então, ele, primeiro acesso ele jogou o 7, depois copiou o 1, o 0, o 1, aí quando foi o 2 não estava aqui, aí quem foi a primeira vítima? O 7, né? Aí depois acessou o 0, o 0 está aqui, acessou o 3 não está, quem foi a vítima? O 0. Então esse espaço aqui é porque não teve falta de página, né? Aí aqui, então acessou o 3, aí jogou o 3 aqui, aí acessou o 0, quem foi a vítima? O 1, né? Então dá para você ver aqui a vítima de uma coluna para outra, você vê assim, né, ó, substituiu o 4, então a vítima foi o 4, né? E quando não teve nada é porque ele acessou algo que estava lá, né? Então acessou o 3 estava lá, acessou o 2 estava lá,
tá bom? Então, quantas faltas de página teve para essa string de referência? É só você contar quantas colunas tem aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 faltas de página, tá bom? Aí aqui, ó, então reza a lenda, uai, tá vendo? Aqui é 15, mas ele não tá contando as três primeiras, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, essa coisa do primeiro cara que você carrega aqui é meio, sei lá, né? Acho que não sei se deveria contar, né, como falta de página, né? Tipo assim, o teu programa nem tá na memória ainda. Aí o cara pede uma página, você vai contar isso como falta de página, né? Eu tô falando isso porque, ó, você vê que aqui, ó, ele não está contando, ó. Ele tá falando, quando você tem três quadros, não, né? Eu não sei aqui, hein? De qual instância que ele tá falando aqui. Três quadros, ele tá aqui entre o... Ah, tá. Tá bom. Beleza, pessoal. Uma questão aqui, ó. Desculpa a minha confusão aqui, tá? Então esquece o que eu falei. O que que aconteceu, ó? Na nossa simulação que a gente fez, tá? Porque esse slide ele tá meio deslocado, né? Eu acho que ele não era para estar aqui. Eu acho que tem um erro aqui, tá? Esse slide não era para estar aqui. Então esquece o que eu falei, tá bom? Corta, pede pro editor cortar aqui, ó. Então, terminando aqui, ó, essa simulação, eu vi que eu tinha 9 faltas de página com 3 frames e 10 faltas de página com 4 frames, né? Aí vamos olhar o gráfico aqui, ó. Então, com 3 frames, isso é 9, né? Então, 9. E com 4 frames, 10, tá bom? Aí aqui, se você for simulando, ó, para 5 quadros, aí só vai ter 5 faltas de página. E aí depois, conforme você vai aumentando os quadros, vai manter essas 5 faltas de página aí, tá bom? Isso porque o processo tem 5 páginas, né? O processo tem 5 páginas, né? Então, mais do que 5, se você der mais do que 5 quadros, é claro que ele não vai ter, ele só vai ter as 5 faltas lá para carregar as 5 páginas do processo. Certo? Então, ou seja, o gráfico não tá daquele jeitinho que a gente imaginava, né? Beleza. Aí eu só queria ver tipo, um exemplo em que isso aumentasse mais, né? Isso que eu fiquei curioso aqui, mas tudo bem. Agora, beleza, agora tá só esse slide perdido, então, é a mesma simulação do algoritmo First In, First Out para essa outra string aqui, tá? Com 3 frames, tá? E aí a gente vai comparar isso depois com outro algoritmo, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Algoritmo ideal. Qual que seria o algoritmo ideal, né, para ter o número mínimo possível de faltas de página? Substitua a página que não será usada pelo maior período de tempo. Tá? Essa é a estratégia ótima. Tá? Exemplo, com 4 frames aqui. Ó. Então, para essa string de referência, que é aquela lá, né? 1, 2, 3, é aquela lá, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. 4. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui só para não poluir a visão. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, acessou 1. Então já vou fazer direto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Opa. 1. Opa. 2, 3, 4. E aí teve 4 faltas de página. Beleza. Aí ele vai fazer agora o acesso ao 1. O 1 está lá já. Vai fazer acesso ao 2. O 2 está lá já. Vai fazer acesso ao 5. O 5 não está. Eu tenho que escolher uma vítima. Aí vocês viram que assim, aonde que o negócio estava indo para o vinagre? É que eu colocava que eu tirava o 1, sendo que eu já ia usar o 1 aqui agora. Né? Então, esse algoritmo ideal aí, o que ele faz? Ele vai olhar
para quais páginas ele vai olhar, ele vai acessar depois, e aí ele vai evitar de tirar. Então ele vai falar assim, eu tenho uma vítima, eu tenho que escolher uma desses quatro aqui como vítima. Então qual que é a que está mais longe de eu acessar? Então ele vai falar o 1 tá aqui, depois vem o 2, depois vem o 3, então é o 4. O 4 é o que eu vou acessar por último aqui. Então eu vou colocar esse cara aqui vai ser minha vítima. Então eu vou colocar o 5 aqui no lugar do 4. Vou computar aqui essa falta de página, né? Aí agora eu posso ir sossegado. Eu sei que, tipo, eu vou ter um tempo de tranquilidade. É que eu vou acessar o 1, ele vai estar lá. Eu vou acessar o 2, ele vai estar lá. Eu vou acessar o 3, ele vai estar lá. Aí agora que eu vou acessar o 4, aí eu vou ter que escolher uma vítima, certo? Aí agora eu vou ver qual que é a... Agora só tem o 5 aqui, né? Então qualquer vítima serve aqui menos o 5. Então eu não vou tirar o 5, né? Então eu poderia tirar qualquer um aqui. Sei lá, vou tirar esse aqui, ó. E aí vou colocar o 4 no lugar. E aí vou computar essa falta de página. Então, em vez de 9 ou 10, que foi... Não, nesse aqui era 9. Não, era 10, né? Com 4 quadros era 10. O FIFO era 10, né? Agora a gente gastou 6 só. Então, teve só 6 faltas de página. Certo? Tá bom? Certo? Então, o algoritmo ideal é esse, tá? Ele olha... Quer ver? Ó, vamos olhar para cá, ó. Vamos ver essa string aqui, ó. Então ele foi aqui, ó, pôs o 7, depois pôs o 0, depois pôs o 1. Aí aqui, ó, ele vai pôr o 2, né? Aí ele vai falar quem que é a vítima, né? A vítima vai ser o 7, o 0, o 1. Aí ele vai olhar aqui, ó, quem que é o último desses aqui que eu vou acessar. Então, ó, o 0 tá aqui, então o 0 já não é a vítima. Aí eu vou venho, o 1. O 1 então também não é a vítima, o 7 é o que está mais longe, ó. O 7 está lá na casa do chapéu. Então o 7 eu não vou, quer dizer, aí o 7 é o que vai ser a minha vítima, né? Que ele está lá na casa do chapéu. Então o 7 vai ser minha vítima. Botei o 7 de vítima, troquei aqui, agora o 2. Aí ele acessou aqui, ó, 0, beleza. Aí ele está olhando para o 3 não está aqui. Quem que vai ser a minha vítima? O 2, o 0 ou o 1? Ah, o 0 está aqui, então não é o 0. O próximo que aqui é o 2. Ah, então não é o 2. Ah, então só pode ser o 1, né? Se não é o 0 nem o 2, então é o 1. O 1 é o que vem aqui só lá para frente. Então o 1 vai ser a minha vítima. Aí eu vou colocar o 3 no lugar do 1, certo? E aí eu vou fazendo isso, tá bom? Eu vou deixar, quando eu dou essas aulas em sala de aula, geralmente eu peço para algum aluno ir na lousa para fazer isso, tá bom? Porque eu acho que, enfim, como eu já simulei um aqui, eu não, acho que não adianta nada eu ficar simulando vários, então eu gosto de ver vocês simulando aí. E aí quando eu mando um na lousa, eu também falo para quem ficou ali para quem não tá lá na lousa para ajudar, né? Então, no fundo, é a sala que faz a simulação. Então é isso, eu sugiro que você pause o vídeo aí e faça uma simulação para você fixar melhor o funcionamento do algoritmo, tá? Deixa eu dar um bico aqui na minha água. Tá, aí assim, ó, a questão então é assim, né? Como que você sabe disso, né? Disso o quê, né? Como é que você sabe qual que vai ser a página que vai ser acessada por último lá, né? Dos candidatos aqui. Você não tem como saber isso, né? É aquela mesma história lá dos escalonamentos lá, né? Quando você vai fazer o first job first, né? É first job first? Não. Não é first job, como é que é? Shortest job first, né? Você não sabe qual que é o shortest job, né? Você não sabe qual processo que vai gastar menos o que o burst lá de CPU, o próximo burst de CPU menor, né? Você tem tipo meio que umas estimativas, né? Aqui, tipo assim, você também não sabe, né? Você não tem como ser um processo, ele não te dá uma lista aqui das páginas que ele vai acessar. Até porque o próprio processo não sabe, né? Ao longo da execução é que cai num if aqui, cai num else ali, é que ele vai ver qual página que ele vai acessar, tá bom? Então não tem como você saber disso, tá? O,
Para que esse algoritmo serve então? Tá? Ele só serve como uma referência para você comparar com o teu algoritmo. Tá? Então você criou um algoritmo, vamos supor que você teve a ideia genial de fazer um algoritmo que é o first in, first out. Aí como que você vai ver se esse algoritmo tá bom ou não tá? Você vai comparar com o ideal, né? Então, para simulações que você vai fazer, você vai ter as strings de referência, você roda o teu algoritmo e aí você roda o algoritmo ideal. E aí você compara. Então, nesse caso aqui, foram 10 contra 6, né? Tá bom? Então, só serve para ambiente de teste. Para execução lá no sistema operacional, você não tem como fazer isso, porque você não tem você não sabe, né, a ordem em que as páginas vão ser acessadas, tá bom? Aqui acho que eu já posso aumentar a tela de novo, que eu acho que eu não vou mais simular nada lá no coisa. Outro algoritmo aí, ó, Least Recently Used, né? A página que foi menos recentemente aí usada, né? É uma estratégia, né? Então, olhando agora para o passado, né? Não para o futuro, né? Então, olhando para o que já foi acessado. Então, vamos ver, ó, vamos simular o algoritmo aqui, ó. Então, os primeiros 4 acessos, ele preencheu aqui as 4, né? Aí ele vai acessar o 1, o 1 está lá já, vai acessar o 2 está lá já, aí vai acessar o 5, aí o 5 não está lá, eu tenho que fazer uma vítima, né? Só que aqui, ó, eu tô olhando assim, né, ó, eu acessei, quem que foram deixa eu simular isso aqui, vai, vamos lá, acho que é melhor, tá para eu simular, tá, vamos aqui, ó. Então aqui, ó. Eu não vou nem contar as faltas de página. Não, vamos contar, vai, pra ficar legal, vai. Então, 1, 2, 3, 4. Então, teve 4 faltas de página. Aí eu vou acessar o 1. Aí, desculpa. Quem que foi o least recently used, né? Então, aqui, ó. Tá esse cara, né? O cara aqui que é o least recently used é esse cara aqui, é o que tá com menor, né? Tá bom? É, Aí agora eu acessei a 1. Aí quando eu acessei a 1, eu vou atualizar aqui, ó. Vou falar agora esse cara tá fresquinho, eu acabei de atualizar ele, acabei de olhar ele, tá? Então assim, eu fiz um acesso a essa página. Aí eu fui pro 2 aqui, ó. Esse cara agora tá fresquinho, eu acabei de fazer um acesso para ele. Aí veio o 5. O 5 não tá aqui. Eu vou ter que escolher uma vítima. Aí eu vou pegar o cara que está com o menor aqui, ó, que é o cara que faz mais tempo que eu não acesso. Então, tipo, é meio que a ideia de que assim, se faz muito tempo que você não acessa essa página, pode ser que ela já nem está sendo útil mais para você, né? Então, ela que vai ser a vítima, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o 5 no lugar dela, vou computar aqui essa falta de página e vou colocar esse cara aqui como foi o último que eu acessei, né? Agora eu vou olhar para o 1. O 1 tá lá ainda, né? Aí eu só vou dizer que agora ele tá mais fresquinho aqui, ó. Aí eu vou olhar para o 2. O 2 tá lá também, mas eu vou dizer que ele tá mais fresquinho aqui, ó. Vou olhar o 3. O 3 não tá. Aí eu vou ter que escolher uma vítima. Quem que vai ser a vítima? O 4, né? Porque o 4 é o que tá com menos aqui. Então eu vou colocar aqui o 3 no lugar do 4. Esse cara vai ficar 10 e teve uma falta de página aqui, certo? Aí eu vou para o 4, dei azar, né? Acabei de tirar o 4. Paciência, eu não tinha como adivinhar isso, né? Aí eu vou escolher uma vítima aqui. Quem que é a vítima? O 5 aqui, né? Que é o que está com o menor aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 4. Aí esse cara aqui vai ser o 11. E aqui vai uma falta de página. Putz, dei azar, vou precisar do 5. Acabei de tirar o 5. Paciência, né? Vou escolher uma vítima aqui, ó. Quem que é a vítima? O cara que foi least recently used. Então é esse aqui, o 1. Né? Vou colocar o 5 aqui. Vou dizer que esse cara aqui foi o 12º, né, o acesso. E vou contar aqui como mais uma falta. Então deu 8 falta, melhor do que 10, né? Melhorou aqui para essa instância, tá? A gente tá olhando uma instância só, né? Tinha que olhar várias, né, para ter uma noção melhor, mas assim,
melhor do que 10. Só que o ideal era 6, tá bom? Então teve duas a mais aí do que o ideal. Beleza? Então essa que é a ideia do LRU aí. Ele vai olhar, ver qual que é o least recently used, vai ser a vítima, tá bom? Implementação desse contador que eu fiz aí na unha lá, né? Cada entrada de página tem um contador. Toda vez que a página é referenciada por essa entrada, copia o clock para o contador, tá bom? Aqui no meu caso, o meu clock estava indo de 1, 2, 3, 4, mas ali ele usa o próprio clock do processador, né? Quando uma página precisa ser mudada, veja os contadores para determinar quais devem mudar, tá bom? Então ele vai olhar lá quem que está com o menor clock, é o que ele vai selecionar como vítima. Aí agora ele está simulando o LRU para essa string de referência aqui maior, tá bom? Aí fica como exercício aí para vocês, tá bom? Pega essa string aí e simula o LRU, tá bom? Se você simular certinho, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 faltas de página. Vocês lembram que o FIFO para essa instância tinha dado 15, né? Quando eu contei aqui tinha dado 15. O ideal ia dar quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o ideal era 9, o FIFO deu 15 e o LRU deu 12. Beleza? Então tá bom. Outro jeito de implementar, em vez de usar aquele contador, usa uma pilha, tá bom? Aí mantenha uma pilha de números de página em um formato de link duplo. Quando a página é referenciada, aí ela vai para o topo da pilha, tá bom? Aí você não. Só que assim, então você tem que ter o ponteiro para aquela página dentro da pilha. Você não vai fazer a busca na pilha, tá bom? Então assim, ó. Por exemplo, ó, imagina que a pilha está assim, ó. Então essa pilha. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Ó, então assim, ó, acessei o 4, eu botei na pilha. Acessei o 7, eu botei na pilha. Acessei o 0. Então, ou seja, quanto mais o número tá quanto mais a página tá para cima na pilha, significa que ela foi usada mais recentemente, certo? Então, o least recently used vai ser o cara que está lá embaixo da pilha, tá bom? Então, ó, acessei o 4, aí o 7, o 0. Aí, putz, para simular isso aqui. Vamos. Não vou simular, não. Tá? É porque a questão é assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Quando a pilha tá assim, ó. Então, se você simulou até aqui, ó, até esse 2 aqui, a pilha tem que estar assim. Aí, ó, eu vou acessar o 7. O 7 está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para cima da pilha, ó. Então é como se eu arrancasse ele daqui. Então o 0, 1 e o 2 vão cair, ó. O 0, 1 e o 2 vão cair aqui. E o 7 vai subir aqui, tá bom? Então você vai implementar isso com lista ligada, né? Você não vai implementar no vetor, você não vai ficar arrastando todo mundo. Então esse movimento, o que ele vai fazer? Ele está dizendo que o 7 agora é o cara que está mais fresco, tá bom? Então sempre que você acessar alguém, o que você vai fazer? Você vai jogar ele para o topo da pilha, tá bom? Aí quando você for fazer substituição de página, o que você vai fazer? Você vai arrancar o cara da pilha, né? E vai pegar a página que você fez o swap in e vai pôr no topo da pilha, tá bom? É só um jeito diferente de implementar aquele contador que eu estava marcando do lado lá. Beleza? Tá bom. Algoritmos de aproximação LRU. Bit de referência. A cada página, porque aí assim, o sistema operacional ele também assim, são formas diferentes de você economizar, né, as coisas, né? Então esses algoritmos, falar, eu vou manter uma pilha, eu vou manter esse contador, isso também tem um custo de fazer, né? Então, às vezes o sistema vai falar, não, eu quero fazer um jeito mais simples de manter esse controle, mesmo que eu não faça, porque isso aqui não é exato, né? Não é porque você vai fazer aqui saber exatamente quem é a least recently used, a página LRU, né?
que isso, tipo, que isso vai dar certo, entendeu? Isso é só uma estratégia, né? Eu falo dar certo assim no sentido de que isso vai te levar à maior economia possível, lá, o menor número de faltas de página. Você não sabe, entendeu? Então isso é só uma estratégia, né? Então você não precisa tipo implementar ela à risca, né? Porque no fundo você não sabe, você não sabe se ela vai dar certo. Então, aqui você pode pensar em tipo, economizar também no algoritmo, né? Falar assim, ó, eu quero um algoritmo mais simples, que aí o sistema operacional vai ter menos trabalho para gerenciar isso. E vai ter um efeito parecido, né, com o que eu queria. Então, um outro jeito de fazer isso é o fazendo assim, ó, você vai ter um bit de referência. Então, cada página você vai associar um bit, tá? Que inicialmente vai ser zero. Quando a página for referenciada, aí o bit passa a ser 1, né? E aí na hora de você fazer a substituição, você procura por uma página cujo bit associado a ela vai estar 0, tá bom? Então, se tiver, né, alguma, né? Certo? É, ou seja, isso vai indicar para você, né, quando o bit é 1, significa que a página foi acessada, né? Então você vai falar, sabe, essa ideia da página que está fresca, vamos dizer assim, né? Então eu botei a página, quando eu faço o swap in dela, ela está zerada, né? Aí você vai pondo as páginas lá, vão todas zerar. Aí à medida que você vai acessando as páginas que estão lá na memória, elas vão ficando frescas, né? Vão ficando com esse bit de 1. Né? As que você usar, as que você não usar vão manter o bit de 0. Aí na hora de você escolher a vítima, você escolhe alguma que está com o 0, se tiver alguma, tá bom? Se todas estiverem com 1, você vai ter que, sei lá, sortear uma vítima, né? Aí uma outra estratégia parecida com essa, só que um pouco mais sofisticadinha, é esse de segunda chance aqui, ó. Então a segunda chance faz o quê? Você vai ter o bit de referência. Se a página a ser substituída tem o bit de referência 0, então substitui, é o mesmo esquema de antes. Só vai mudar agora como que ele gerencia essa coisa do 0 e do 1. Né? Que antes ele colocava 0 no começo, acessou uma vez ele coloca 1. Né? Agora, como que vai ser? Ó? Define bit. Cadê? Tá, então, é que assim, ó, deixa eu olhar a figura aqui que é mais fácil olhar na figura. Ele tem um ponteiro apontando para a próxima vítima, tá? E aí isso vai ser circular, tá bom? Então ele vai olhar para os quadros lá que você tem na memória principal, para o teu processo, como uma fila circular, tá? E aí ele sempre vai, tipo, andando assim, né, de forma circular. Esse cara é a próxima vítima, né? Aí ele vai olhar, bom, quando eu tiver que selecionar uma vítima, se o bit da próxima vítima for 0, aí ele simplesmente substitui a página, tá? Se for 1, aí o que ele vai fazer? Ele vai dar uma segunda chance para a página, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai zerar o bit da página, tá? Então aí ele zerou, aí ele anda para a próxima. Ah, tá 1 também. Ele zerou, ele anda para a próxima. A outra tá zerado. Ah, tá zerado, então eu substituo a página, tá bom? Então é isso que acontece. Ou seja, né? Então imagina que essa página aqui, ó, nesse instante, ela ganhou uma segunda chance, né? Tipo, era a vez dela ser a vítima, mas ela, em vez dela ser a vítima, ela foi zerada e acabaram encontrando uma vítima no meio do caminho. Aí, tipo, antes desse ponteirinho chegar aqui nessa página de novo, se ela for acessada, ela vai estar com 1 aqui, ó. Né? Então, quando o ponteirinho chegar nela de novo, ele vai zerar ela, não vai selecionar ela como vítima, tá bom? Então, para ela ser vítima é porque realmente o ponteiro passou uma vez por ela, deu uma segunda chance, passou de novo e ela ainda estava zerada. Aí a página vira vítima, tá bom? Por isso que chama segunda chance, beleza? Sempre vai ter uma segunda chance. Algoritmos de contagem. Mantenha um contador do número de referências que foram feitas a cada página. E aí você faz uma das duas estratégias, que é assim, que aí você vai pensar pela seguinte lógica, né? Você vai falar assim,
no primeiro caso, né? A página que está sendo menos usada é a que eu vou tirar. Né? Então você fala, eu acessei essa página aqui 30 vezes, a outra eu acessei só duas, a outra eu acessei 500, a outra 30. Então quem que vai ser a vítima? Ah, o que eu acessei só duas, porque tipo, eu não estou precisando muito dessa página, então arranca ela, tá bom? Então LFU aqui é de Least Frequently Used, né? E aqui é Most Frequently Used, tá? Aí aqui então a lógica é o contrário, ela fala, eu vejo qual é a página que eu usei mais, ela que vai ser a vítima, tá bom? Porque aqui ela está baseada no seguinte argumento, que é talvez contra-intuitivo, né? É igual aquela coisa do buraco, né? Você fala, escolhe qual quadro. Vocês lembram do buraco lá, né? Quando a gente ia alocar um processo, você podia escolher o maior buraco que cabe o processo ou o menor buraco que cabe o processo. Aí você pensaria assim de forma meio à primeira vista, né? Você ia falar, pega o menor buraco que cabe o processo, porque né, você está tentando fazer o processo caber certinho no buraco. Só que isso, na verdade, a gente viu depois que né, você poderia escolher o maior buraco para colocar o processo, que isso faria com que você gerasse buracos maiores. Né? Aqui é uma lógica parecida, né, com esse mesmo tipo de argumento. Né? Vai falar assim, ó, eu vou pegar a página que está mais usada, em vez de pegar a que está menos usada. Por quê? Porque eu estou pensando que assim, a página que está mais usada, talvez ela meio que já cumpriu a missão dela, entendeu? Ela já foi acessada pra caramba e agora ela não vai mais ser acessada, tá bom? Então, e a que tem pouco acesso, provavelmente é uma página que acabou de ser carregada, né? Então, quando você acabou de carregar a página, você já vai colocar ela como vítima, né? E esse LFU aqui, eu imagino que ele deve ser ruim, porque tipo, ele sempre vai pegar a vítima a página que você acabou de carregar, né? Então, enfim, as páginas vão ficar indo e voltando. Alocação de quadros. Cada processo precisa do número mínimo de páginas, né? Porque se você falar, eu vou dar só uma página para o processo, vou dar um quadro só para o processo, né? Ele não vai caber nem o mínimo de páginas lá que ele precisa. Exemplo, IBM 370, 6 páginas para tratar da instrução ssmove. Tá? Então, só para executar uma instrução, ele precisa de 6 páginas. Né? É que aqui não está falando qual é o tamanho da página. Né? Ele só está falando que a instrução tem 6 bytes. Pode espalhar por 2 páginas. 2 páginas para tratar de, 2 páginas para tratar para. Tá bom, é um exemplo aqui, tá? Então você não consegue, tipo, fazer essa instrução se você não tiver pelo menos 6 páginas. Dois esquemas de alocação principais. Alocação física, alocação por prioridade. A gente está falando da alocação dos quadros, tá? Então lembra que quando a gente simulou aqui as coisas aqui, a gente sempre tem um número fixo de quadros, né? Então, agora vamos ver assim, como alocar esses quadros, né? Como é que o sistema operacional decide quantos quadros ele vai dar para o processo, né? Então tem dois esquemas, ou ele faz uma alocação fixa, ele estipula lá um número e deixa aquilo fixo ao longo de toda a execução, né? Ou então vai fazer a alocação por prioridade, vamos ver como é que funcionam essas coisas. Alocação fixa. Alocação igual seria uma estratégia de alocação física. Então, por exemplo, se houver 100 quadros e 5 processos, dá a cada processo 20 quadros. Vou fazer piada aqui. Como é que é o algoritmo socialista, né? Ele vai lá e divide igualzinho para todo mundo. Tá? Então ele fala, eu tenho 100 quadros na memória, eu tenho 5 processos, eu vou dar 20 quadros para cada um. Né? Alocação meritocrática. A capitalista da meritocracia. É claro que eu estou falando aqui, mas eu, enfim, não estou querendo. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Aloca de acordo com o tamanho do processo. Então, tipo, ele vai ver lá, eu tenho 100 quadros, 5 processos, mas ele vai ver um proporcional. Ele vai falar, esse processo aqui, ele quer, tipo, ele precisaria lá de
né, um certo número de memória. O outro precisa muito mais. Ah, então eu vou dar mais quadros para o que precisa mais, né? Não é tipo simplesmente dividir igual, né? Mas ainda falando em alocação fixa. Agora, alocação por prioridade. Usa um esquema de alocação proporcional à prioridade, ao invés de tamanho. Tá? Então, em vez de falar assim, qual o maior processo do mais memória, do mais quadros, aqui ele vai olhar para a prioridade. Né? Então vai falar carteirada, né? O algoritmo da carteirada. O cara que tem carteirinha de, sei lá, de promotor, o cara passa na frente. Então, se o processo PI gera uma falta de página, seleciona para substituição um de seus quadros. Aqui então assim, né? Quando você fala da prioridade, aí você está pensando, tipo, então, nessa alocação proporcional à prioridade do processo, isso é um aspecto. O outro aspecto quando você for fazer quando tiver a falta de página, como que você vai fazer a substituição? Você vai substituir um quadro do próprio processo ou você vai pegar um quadro de um outro processo com uma prioridade menor e vai dar para um processo de prioridade maior? Né? São duas formas diferentes de fazer, tá bom? Então, ou seja, já não é mais fixo, tá bom? Então você não fica com alocação fixa, tá bom? Então, dependendo do sabor aqui que você escolher, pode ser que ao longo da execução o número de quadros dos processos pode aumentar ou diminuir, tá bom? Dependendo aí das prioridades dos processos. Substituição global. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. E aí aqui nesse caso sempre o processo que perde, né, a página para o outro é porque ele tem uma prioridade menor, tá? Então o processo de prioridade maior vai pegar o quadro do processo de prioridade menor. Substituição global versus local. Substituição global. O processo seleciona um quadro de substituição do conjunto de todos os quadros. Um processo pode apanhar um quadro de outro. Agora, local não, tá? Então, quando isso acontece, né, quando o quadro sai de um processo e vai para outro, aí a gente está falando que é substituição global. Agora, quando é local, né? Então você só escolhe vítima dentro daquele processo. Então, se é um processo que fez uma solicitação de uma página que não está na memória principal, a vítima vai ter que ser daquele processo e não de outro, aí, né, na substituição local. Trashing, né? O que é isso? O que é esse trashing? É um fenômeno que acontece, né? Se um processo não tem páginas suficientes, a taxa de falta de páginas é muito alta, certo? Não é suficiente no seguinte aspecto, né? Quando a gente olhou para aqueles gráficos aqui, ó, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, ele tem uma página só, aí tem 12 faltas de página, né? Duas quadros só, aí também 12. Então, sabe, tá com pouco quadro, né? Aí eu vou aumentando, tudo bem que tem essa anomalia de Beladi aqui, que às vezes aumenta e tal, mas aqui parece que, meu, dando 5 quadros, que o exemplo é muito pequeno, né? Ele só tem 5 páginas, eu vou dar 5 quadros. Mas o fato entre você dar muito pouco quadro ou você dar vários quadros, em algum momento você vai chegar num ponto bom aqui que não vai ter muita falta de página. Se o número de quadros não for suficiente, a tendência é que realmente ele tenha mais faltas de página, tá bom? Tá. Então, assim, ó, se um processo. Então, ou seja, né, se ele não tem página suficiente, né, se não deu quadros, né? Acho que a palavra mais correta aqui era quadro, né? Então ele não tem quadro suficiente, então ele vai ter uma taxa de falta de página muito alta, tá bom? Aí, tendo muita falta de página, quando você vai ficar fazendo swap in, swap out, você vai começar a usar muito a cópia, né? Imagina que tipo, isso está acontecendo com vários processos ao mesmo tempo. Então tá fazendo muita entrada e saída e a CPU tá lá esperando, né? Porque enquanto tá fazendo swap in, swap out, a CPU fica lá esperando, né? Se isso estiver acontecendo, né? É claro que assim,
você vai fazer entrada e saída num processo, você vai escalonar, a CPU vai para outro processo. Só que imagina que isso está acontecendo com todos os processos, né? Então está dando falta de página para todo lado, né? Então começa a ter uma baixa utilização de CPU, tá bom? Aí, com a baixa utilização de CPU, se o sistema operacional olhar para isso, ele vai falar assim, bom, se está tendo baixa utilização de CPU, o que, que a gente faz para utilizar melhor a CPU? A gente aumenta o grau de multiprogramação, certo? Porque a gente viu lá que, né, essa coisa da multiprogramação era justamente para melhorar o uso da CPU. Né, que é enquanto um processo está fazendo entrada e saída, o outro pode ocupar a CPU. Então, a baixa utilização de CPU pode levar o sistema operacional a achar que ele precisa aumentar o grau de multiprogramação, né? Aí, ele aumentando o grau de multiprogramação, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar mais processos lá para rodar, né? E isso vai gerar um círculo vicioso, né? Porque, tipo, quanto mais processo tiver, menos quadros vai ter disponível para todo mundo. Aí, tendo menos quadros, vai ter mais falta de página e vai ter baixa utilização de CPU. Então, isso aqui vai ser um buraco sem fim, né? Um buraco sem fundo, né? Tá bom? Então, quando isso acontece, a gente chama isso de thrashing, tá bom? Então, o processo ocorre quando um processo está ocupado trocando páginas para dentro e para fora. Então, os processos vão ficar lá só fazendo swap in, swap out e não usa CPU, né? Praticamente, tá? Ou seja, né? Se a gente for colocar num gráfico aqui, ó, quanto mais você aumenta o grau de multiprogramação, mais você vai ter a CPU sendo mais utilizada, né? Só que isso até um certo limite. Chegou num certo ponto, aí você começa a degradar, assim, a CPU ela vai começando a ficar ociosa. E aqui a queda é bem abrupta, né? Porque quando você começa a passar, digamos, da conta aqui, vai começar a ter muito processo executando ao mesmo tempo, e aí o número de quadros vai ser muito pequeno para todo mundo, e aí a utilização do CPU só vai cair, cair, cair. Tá bom? Paginação por demanda e thrashing. Por que a paginação por demanda funciona? Né? Modelo de localidade, conjunto de páginas que são usadas ativamente juntas. Processo migra de uma localidade para outra ao longo da execução, e localidades podem se sobrepor. Por que ocorre thrashing? Tamanho da localidade é maior do que o tamanho da memória alocada ao processo. Vamos traduzir, vamos digerir isso aqui, né? Eu li aqui, acho que não deu para sacar. Então vamos olhar na figura, aí a gente vai entender o que eu li aqui agora para vocês. Que é assim, ó, o que ele está chamando de localidade? É o seguinte, ó. Aqui, ó, nesse gráfico, aqui nesse eixo está a linha do tempo, tá? Então o processo está sendo executado. A cada instante, esses risquinhos indicam os endereços de memória que o processo está usando, tá? Então, nesse instante de tempo aqui, ó, então ele está usando esses endereços aqui, esses aqui, esses aqui, tá? Esses aqui. E aí você pode ver que assim, ao longo desse intervalo aqui, ó, mais ou menos, ó, ele acessou mais ou menos os mesmos endereços, né? Então ele acessou alguns aqui de cima, esses aqui, daqui do meio ele não acessou nenhum, ó, né? Então aqui é o teu programa, de repente ele está numa função lá, né? Então ele está executando aquela função, então ele está acessando aquelas mesmas variáveis e tal. Terminou essa função, aí ele vai para outra. Aí agora a área de memória que ele está usando é outra, ó. Então ele estava acessando, vamos supor, essa parte e essa. Agora essa aqui ele não está mais, ó. Tá vendo? Então, isso que é a coisa da localidade aí que ele está falando, tá? Então, essas localidades aí são as áreas que estão sendo usadas, né? E que elas são usadas por um determinado intervalo de tempo, depois muda a localidade, né? E elas têm tamanhos diferentes, né? Porque ele fala, ó, num determinado instante, ó, se você for somar tudo isso aqui, vamos supor que dá, sei lá, 50 páginas. Aí quando termina o que o programa estava fazendo e vai para outra localidade, aí de repente você vai somar a memória que você usa, agora dá só 30 páginas, entendeu? Então, tipo, ele vai oscilando, não dá para você falar assim, esse processo, o ideal é você dar 30 quadros para ele.
né? Ou então é dar 50. Não, na verdade isso oscila ao longo da execução. Então, em determinado intervalo de tempo, se você der 50 quadros, tá bom para ele. No outro intervalo, de repente, dando 30 já estava bom, entendeu? Você não precisava dar 50, né? Então, o ideal é você conhecer aqui mais ou menos o tamanho da localidade para você dar o número certinho de quadros que ele precisa para não ficar tendo muita falta de página e também para não dar quadro demais, que aí tipo ele não sabe, não precisa de tudo aquilo. E aí você poderia estar usando esses quadros para outros processos, certo? É, então, deixa eu dar um bico aqui na minha água aqui. A aula está terminando já, tá? Eu acho que até já tá, o tempo aqui já está meio estourando ou estourado, mas falta só um pouquinho, então eu vou esticar aqui até o final. Então, agora vamos olhar para outro algoritmo aqui, ó, modelo de conjunto de trabalho, tá? Que ele vai olhar para essa coisa das localidades aí, ó. Modelo de conjunto de trabalho é baseado na suposição de localidade. Um parâmetro delta é utilizado para definir o tamanho de uma janela de conjunto de trabalho, tá? Que é o que a gente estava falando do tamanho aqui que ele precisa. Então, esse tamanho vai ser esse delta aí, tá? As páginas mais recentes, as que estão dentro dos últimos deltas acessados da memória. Ah, não, desculpa, o delta não é isso que eu falei, não, tá? Falei errado, o delta é outra coisa. Eu vou mostrar já o que é o delta. Deixa eu mostrar aqui, ó. O delta, na verdade, ele é assim, ó. Eu vou olhar nesse intervalo de delta acessos e aí eu vou considerar todas as páginas que foram acessadas dentro do delta. Então o delta é um intervalo de tempo, entre aspas, tá? Então, ó, dentro desse intervalo delta, quais foram as páginas que eu usei? Foi a 2, a 6, a 1, a 5, a 7, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 5, 6 e 7, né? Agora, dentro desse outro, olhando agora para esse mesmo tamanho delta aqui, mas num outro tempo aqui, ó. Aqui está no tempo 1, aqui está no tempo 2. Então, quando o processo estava aqui, ó, né? Se eu for olhar para os delta acessos, os últimos acessos que ele fez, ele só olhou para 3 e 4, ó, tá vendo? Então, é um jeito de você conseguir, digamos que, capturar qual é a localidade do processo, né? Então, ele está olhando para uma janela de tempo de tamanho delta e está falando, ó, nessa janela aqui ele só está usando as páginas 3 e 4. Então, tipo, é melhor eu dar só 2 quadros para ele. Nessa outra janela de tempo, ele precisa de 5 quadros, né? Então essa que é a ideia, tá? Então um parâmetro delta é utilizado para definir o tamanho de uma janela de conjunto de trabalho. As páginas mais recentes, as que estão dentro dos últimos delta acessados à memória de cada processo, são mantidas na memória. O conjunto de trabalho é uma aproximação da localidade do programa. Se a demanda total de quadros for maior do que a quantidade disponível, aí o sistema operacional suspende algum processo, né? Então ele pode fazer isso, né, para evitar o thrashing, né? Tá falando assim, ó, a localidade eu estava rodando 10 processos, estava indo tudo bem. Só que agora começou a aumentar aqui a demanda, né? Então aquela localidade aqui, ó, começou a aumentar dos processos e aí eu tô vendo que eu não tô tendo memória suficiente. Então ele pode matar algum processo aqui por causa disso, ou suspender, né, na verdade. Então o processo fica suspenso até segunda ordem. Na prática, é muito custoso manter o controle preciso, né? Aproximado com um timer de intervalo mais um bit de referência. Tá? Aí é o que eu tirei as explicações de como que ele faz isso. Tá? Então só para a gente saber que assim, o sistema não vai manter esse controle exato, tá? Desse delta aqui, das páginas, né? Ele vai ter uma gambiarra que ele vai fazer para aproximar isso. Esquema de frequência de falta de página. Estabelece taxa de falta de página aceitável. Aqui é um outro modelo, né? Assim, para tomar aqui as decisões, né? Se a taxa real for muito baixa, processo perde quadro, tá? Então, um outro jeito de você decidir
quando que você tira ou quando que você dá mais quadros para um processo, né? Então se coloca aqui um upper bound e um lower bound, né? Então enquanto o processo tiver o upper bound e lower bound no número de falta de página, tá bom? Então se falar, se você estiver tendo muita falta de página, passou do teu upper bound, então é que você está com pouco quadro. Aí então eu te dou mais quadro. Se você tipo nunca está tendo falta de página, pô, então significa que você está com muito quadro. Pode ser, né, que você esteja com muito quadro. Então deixa eu tirar uns quadros de você aí, tá bom? Então essa que é a lógica aí, tá? Desse outro modelo. Arquivos mapeados na memória. Entrada e saída de arquivo mapeado na memória. Então aqui terminou, tá? A questão do substituição de página. Agora vamos só olhar, isso aqui é um último tópico aqui do capítulo. Entrada e saída de arquivo mapeado na memória permite que a entrada e saída de arquivo seja tratada como acesso de rotina à memória, mapeando um bloco de disco para uma página na memória, né? Então, é como do mesmo jeito que a gente faz acesso à memória aí, a gente vai fazer acesso ao arquivo usando o mesmo esquema, né? Um arquivo é lido inicialmente usando paginação por demanda. Então ele não vai carregar o arquivo inteiro na memória. À medida em que você vai precisando das páginas do arquivo, elas vão sendo carregadas na memória. Uma parte do arquivo com o tamanho da página é lida do sistema para uma página física. Leituras escritas subsequentes de ou para o arquivo são tratadas como acessos comuns à memória, tá? E isso acaba simplificando aqui o acesso ao arquivo, que em vez de você fazer chamada de read e write lá para fazer direto no disco, você vai fazer como se você estivesse acessando a memória, tá? Tanto read como write. E aí isso vai ser tratado lá quando, né, você vai falar quando que eu tenho que de fato ler, né? Às vezes a página já está lá na memória e você não precisa ler do disco, né? E por aí vai, né? Também permite que vários processos sejam mapeados para o mesmo arquivo, permitindo que as páginas na memória sejam compartilhadas, tá? Então no desenho aqui, ó, eu tenho um arquivo, aí eu já carreguei as páginas dele aqui na memória e os processos que estão lendo esse arquivo, eles estão acessando essas páginas, igual eles fazem com qualquer outra coisa lá que a gente viu, né, de biblioteca compartilhada, essas coisas, eles fazem também com arquivo, tá? Então o arquivo também é compartilhado dessa forma, com páginas diferentes, né? E aí você faz o mesmo esquema também de paginação por demanda na hora de ler os arquivos. Então você só vai carregar de fato a página aqui quando ela tiver que ser carregada, tá bom? Aí é claro que assim, né? Você não pode, você não, tem aquelas coisas de inconsistência, né? Você não pode deixar, por exemplo, dois processos acessarem o mesmo arquivo, sendo que um está fazendo escrita e o outro está fazendo leitura, tá? Isso a gente já viu lá também, né? Do problema lá dos leitores, escritores, né? Então, leitor, você pode deixar os leitores lá à vontade, 30, 40, 1000 leitores lerem ao mesmo tempo, mas você não pode deixar dois escritores escreverem ao mesmo tempo e nem um escritor junto com o leitor, né? Na hora de escrever no arquivo, aí você tem que ter um processo só acessando, tá bom? Certo, pessoal? Então, terminamos aí o capítulo 9. Boa semana aí para todo mundo. Abraços. Tchau, tchau.